Boa noite, povo de Deus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Renato. Sou fruto deste grupo de oração que leva o nome de nossa mãe, com o título de Nossa Senhora Rainha da Paz. E nesse grupo eu sirvo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo neste ministério de pregação. Sou casado com a Celeida e pai da Laís e do Daniel. Como já disse, é uma grande alegria estar aqui, porque hoje, meus irmãos, a palavra nos narra um testemunho de fé. E o que nos chama mais atenção é que esse testemunho foi proferido por um pagão, por um oficial romano, que ali naquela cidade representava o poder de Roma, né? E por isso ele era mal visto entre os judeus. O povo o respeitava porque o temia, mas entre eles ele era tido como um pecador. Mas foi este pagão que deu um testemunho de fé tão bonito que chegou a deixar Jesus impressionado. E nós vamos ver isso aí no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, versículo 5. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico, e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu-lhe o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus, cheio de admiração, disse... Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. E na mesma hora o servo ficou curado. Palavra de salvação. Meus irmãos, esse diálogo inicial do centurião com Jesus é muito revelador. Nos chama muita atenção, né? Pelo fato dele ser um militar, um oficial, uma autoridade, mas ele se dirige a Jesus com humildade. Ele começa a narrativa dizendo: Senhor. Ele se submete à autoridade de Jesus, reconhece a Jesus como Senhor. E mais, ele se aproxima de Jesus não para obter algo para si, mas para o teu servo. Ele está diante de Jesus, intercedendo pelo seu servo. E aqui também nós podemos ver, meus irmãos, este cuidado deste centurião com o seu servo. Por quê? Ao dizer a Jesus que o seu servo estava em casa, de cama, paralítico, que sofria muito, nos dá a entender que este centurião estava cuidando do servo. O sofrimento do seu... Ele não era indiferente ao sofrimento do seu empregado.
O sofrimento do seu empregado, assim, o preocupava. Meus irmãos, aquele centurião, ele era uma autoridade romana entre os judeus. Ele tinha ali muito poder. E para ele poderia simplesmente ter descartado aquele servo, o ter abandonado, podia ter deixado a sua própria sorte. Mas não, ele vai junto a Jesus e intercede por ele. Versículo 6: Senhor, o meu servo está em casa, de cama, paralítico, e sofre muito. E nós vemos aqui, meus irmãos, que ele nem chegou propriamente a fazer um pedido a Jesus. Ele simplesmente narra a condição do seu servo. E Jesus lhe responde de prontidão: eu irei e o curarei. Mas a resposta daquele homem, a sua fé, deixou Jesus impressionado. Aí no versículo 8, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Aquele homem, ele se humilha diante de Jesus. Ele se vê como indigno. Reconhece o poder, a glória de Jesus na sua vida. Meus irmãos, aquele centurião, muito provavelmente, ele tinha uma boa moradia. Ele tinha soldados empregados à sua ordem. Ele tinha condições de acolher Jesus em sua morada, de lhe oferecer hospitalidade. Mas ele se reconheceu indigno. Reconheceu a autoridade, a santidade de Jesus, mas também reconheceu a sua própria condição de pecador. Meus irmãos, aquele oficial, ele tinha se aproximado de Jesus com o intuito de interceder pelo seu servo. E quando Jesus lhe disse que iria até a sua casa e o curaria, ele disse: não, Senhor, eu não sou digno. Basta só uma só palavra. Uma só palavra. Aquele homem acreditava que Jesus, por meio de sua palavra, podia curar o teu servo. E se nós pegarmos aí no versículo 10, ouvindo isso, cheio de admiração, Jesus disse aos presentes: em verdade eu vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Foi um pagão que deu um testemunho assim tão grande, tão bonito, que deixou Jesus assim impressionado. Mas, meus irmãos, o que essa palavra nos diz hoje? Esta passagem, meus irmãos, ela nos ensina a acreditar na palavra libertadora de Jesus. A palavra de Jesus tem poder de nos curar, de curar as nossas enfermidades, curar os nossos corações, a nossa alma. A palavra de Jesus, meus irmãos, quando nós a acolhemos, ela tem assim este poder de nos fazer reconhecer as nossas limitações, de reconhecer os nossos pecados. A ponto assim, meus irmãos, de nós nos acharmos, assim como com aquele centurião, que somos indignos de que o Senhor entre em nossa morada, entre em nossos corações. Mas Jesus, ele nos ensina lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 32, que ele não veio chamar os justos, mas ele veio chamar os pecadores. Então, meus irmãos, quando nós nos fazemos humildes, quando nós nos reconhecemos pecadores, nós ouvimos a voz de Jesus. Porque ele diz que veio chamar os pecadores.
E essa passagem também me fez lembrar de Zaqueu, né? Lucas 19. Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores dos impostos, né? Um homem muito rico, rico, mas também muito corrupto, odiado pelos judeus. Porque sendo também ele judeu, o povo achava que ele era um traidor, porque ele se colocava a serviço do Império Romano. E quando Jesus ia atravessando a cidade de Jericó, Zaqueu teve a curiosidade, ele queria conhecer Jesus. Então ele correu na frente, subiu numa árvore, esperando Jesus passar ali para poder vê-lo, porque ele queria conhecer Jesus. Mas foi Jesus que o viu e o disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é preciso que eu fique em tua casa. E Zaqueu desceu depressa, recebeu Jesus com muita alegria, mas o povo começou a murmurar: ele vai se hospedar na casa de um pecador. E Zaqueu, então, perante Jesus, disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, vou devolver, restituir o quádruplo. Jesus não pediu nada para ele. Jesus havia simplesmente falado que era preciso que ele entrasse, que ele ficasse na casa de Zaqueu. Mas o Espírito Santo já começou a mover. Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Aquele que era tido como um pecador público, né? Ele se sentiu acolhido por Jesus e o Espírito Santo já foi tocando tudo aquilo que ele devia descartar, né? Tudo aquilo que ele devia renunciar. E ele fala diante de Jesus: Senhor, vou dar metade dos meus bens, vou restituir aqueles que eu defraudei. E que Jesus disse a ele: hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje a salvação entrou nessa casa. E assim, meus irmãos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos Jesus como o nosso Senhor, Ele vem fazer morada em nossa casa, em nosso coração. Mas essa passagem também nos ensina, meus irmãos, e é isso que é muito importante, eu deixei por último. Ela nos ensina a ser intercessores. Ela nos ensina, meus irmãos, que nós podemos orar pelos outros, que nós não podemos ser indiferentes à dor do nosso próximo. E o versículo 13, né, meu irmão, dessa passagem, ele deixa muito claro isso, né? Porque aquele centurião intercedeu pelo servo, né? Ele acreditava em Jesus, que apenas Jesus pudesse falar uma só palavra e o seu servo seria curado. E o que Jesus lhe disse aí no versículo 13, vai, seja-te feito como a tua fé. E na mesma hora o servo ficou curado. A fé daquele homem em Jesus, no poder da palavra de Jesus, curou o seu servo. Isso é intercessão. Vocês entenderam isso? Eu vou repetir para que fique bem claro. A fé daquele homem em Jesus, no poder da palavra de Jesus, curou o servo. E isso é intercessão. Eu acho que aqui todos nós sabemos, né, que nós temos um ministério de intercessão. Para que esse grupo se realizasse hoje, teve pessoas que oraram. Oraram por essa palavra, oraram pelos servos, oraram por mim, mas também oraram por todos vocês que estão aqui, para que o Espírito Santo pudesse ir abrindo os ouvidos, a mente, o coração de vocês, para que a palavra do Senhor pudesse fazer morada. E nós também temos aqui, nós servos do grupo de oração, nós temos também um grupo no WhatsApp, né? E constantemente lá alguém coloca: ó, ora por mim aí. Ultimamente a Cida não está hoje aqui, né? Mas a Cida estava passando por muita dificuldade, né? Estava com problema de pressão, então ela estava pedindo oração, o pessoal orando por ela, até o filho dela entrou no grupo, né? Falou: ora por mamãe, que a mamãe está
precisando, tal. A Lúcia esses dias foi pregar fora também, pediu oração. E é assim. E é bom vermos a comunidade, né? As pessoas orando. Sabe, nós não sentimos, nós não estamos sozinhos. Tem irmãos conosco que estão orando conosco. E isso nos fortalece na caminhada. Então, amados irmãos, eu poderia estar encerrando essa pregação por aqui. Mas eu também me lembrei de algo muito importante. E assim que eu olhei essa palavra, isso veio na minha mente. E eu não podia deixar passar. Quando o sacerdote está aqui no altar, e ele levanta a hóstia e diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nós respondemos. Oh. Mas dizer uma palavra e sereis salvos. Essa resposta faz referência à fé daquele centurião. E nós não podemos fraquejar. Nós temos que acreditar que realmente Jesus se faz presente em corpo, alma, divindade na hóstia consagrada. Preciso ter fé. Para comungar Jesus aqui no altar, nós precisamos ter fé, como aquele centurião teve. E eu queria então, meus irmãos, convidá-los a fechar os seus olhos por um instante. E nós começamos então hoje a pedir esse Espírito Santo para que reinflame a nossa fé. Nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre tudo aquilo que nós precisamos renunciar, para que assim o Senhor possa habitar em nossa casa. Que esse Espírito Santo possa nos fazer reconhecermos indignos, pecadores, para que possamos ouvir, porque Jesus veio chamar os pecadores. Desejo, meus irmãos, que esse Espírito Santo coloque em seu coração esse amor pela palavra de Deus, pela palavra que Jesus proclamou no seu Evangelho. Que nós tenhamos esse desejo, esse anseio pela palavra do Senhor. Está falando o Espírito Santo que você deseja que o Senhor faça morada em seu coração, deseja que você seja mais próximo dele. E o Senhor também colocava no meu coração para que nós pudéssemos orar pelos nossos irmãos. Quantas pessoas que nós conhecemos e que nos pedem oração, que nós possamos interceder por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, por aquelas pessoas que estão desempregadas, por aquelas pessoas que estão passando um conflito familiar, por aquelas pessoas que se encontram enfermas, quantas pessoas abandonadas nos hospitais, se sentindo sozinhas, pessoas que a família abandonaram. Então vamos interceder por todos esses, meus irmãos. Preciso de tua graça, Senhor. Dá-me teu Espírito de amor. Nem minha tua obra renova meu viver. Preciso de tua graça, Senhor. Dá-me teu Espírito de amor. E faz em minha tua obra renova o meu viver.